Boa noite, sou Baba Andrei, de Odé. É um prazer comungar esse momento muito especial, né? Grande responsabilidade falar após uma Silvia. Foi assim um show, né? Falou muito forte, né? Trocou muitos pontos e falar em amarelo, né? Amarelo é uma cor sagrada para a gente do Candomblé. Amarelo fala sim também em amor, né? Em Oxum. Quando a gente vai voltando para a religiosidade, né? É muito forte. Eu não vou estender muito, porque a Silvia foi assim, muito suficiente na explicação. Eu vou trazer isso para uma forma bem, bem próximo de mim, ou seja, de uma forma religiosa, isso é muito forte. Nós do Candomblé acreditamos muito, né, na questão do vida, né? Isso nos traz um conforto de uma forma positiva. Nós temos pautas de uma forma que após a morte existe um outro lado onde criamos um respeito, existem alguns cultos específicos que eu não vou me aprofundar de uma certa forma, mas quando a Silvia fala em amor, em partilha, ela fala de uma forma abrangente, o amarelo toca com um peso espiritual muito forte. E existem algumas perguntas que eu, de fato, gostaria até de saber, meu querido, algumas perguntas do povo para que eu possa tentar ser mais claro, porque essa parte do suicídio, ela me traz um peso religioso, aonde eu queria deixar muito claro, porque se eu for trazer de uma forma religiosa, talvez eu vou invadir alguns pontos religiosos que não devo aqui, porém, com embasamentos, né, aonde a gente possa trazer de uma forma muito clara. Eu não quero levar muito para a parte do Urubá. Então, você poderia me trazer alguma pergunta feita pelos os ouvintes para que eu possa trazer de uma forma mais leve, mais tranquila? Então, Andrei, não tem no chat ainda questões. As pessoas trouxeram é, parabenizações, pedindo bênçãos, agradecendo pelas reflexões na live, agradecendo pela live. Não tem questões. Eu separei algumas, né? Que posso trazer para a gente ir conversando, né? Quando eu ouvi o documentário, né, e quando eu ouvi o disco, uma coisa, e aí ouvindo também, né, o Leno na semana passada, e aí tocando também num ponto que você já trouxe hoje, você poderia começar falando sobre o fato do documentário ter sido lançado 8 de dezembro e da cor amarelo, né? Então você pode começar nesse processo, assim, falando da 8, a importância do dia 8, a importância do amarelo, enfim, pode começar por aí, essa questão religiosa da data e da cor. Depois eu volto contra outra questão. Pronto, vamos lá. Falando do dia 8, né, 8 de dezembro, ele tem é uma forma muito significante para o povo da Bahia, né, onde existe uma mistura do secretismo religioso, né, que tem um peso católico e um peso candomblessista dentro de e alguns ilê-axé, ou seja, algumas casas de candomblé muito forte, né, que dentro do secretismo religioso, se eu não me engano, a Senhora Conceição, né, a padroeira da visão. Já para nós de matriz africana, nós retratamos de uma forma o orixá Oxum, né, o orixá do amor, a mãe, né, da fertilidade, e trazendo para a questão amarelo, né, como Silva foi muito coerente, falou de uma maneira muito forte na questão do amor, né, representa muito forte a essa deusa, a esse orixá Oxum, e a sua cor, né, tanto nas suas guias, ou seja, guias, seja as contas, né, me sangra, nesse caso que eu estou aqui com uma dessas. Na de Oxum, no caso, é a cor amarela, né, que tem um peso muito forte, muito religioso. Esse orixá, ela é feminina, né, mulher,
foi uma guerreira muito forte e traz uma das lideranças femininas, né, acima de lutas, de conquistas aqui no Brasil, referente a essa Iabá, Oxum, e traz essa cor amarela, que traz esse peso e reflete muito a partilha, o amor, né, a divisão, o empoderamento feminino, né, a mulher no poder, a busca, quando a falta de Oxum nas suas lutas, faltou cor, né? Faltou a fertilidade, faltou o nascimento, faltou a força da mulher, né? A doçura juntamente com a sua luta. E tem tudo a ver, né? Nesse amarelo, eu indico muito assistir alguns documentários que me trouxe pesos religiosos, mesmo de fato, com muita coerência. E é muito importante recitar, né, que o amarelo não está apenas na riqueza, mas sim nessa delicadeza do amor, do carinho, da partilha, da concessão entre a divisão mesmo. E isso tem um peso muito importante. O Leno trouxe uma questão para a gente, que ele falou o seguinte: olha, gostaria de ouvir a interpretação do Baba Andrei sobre o dito Yorubá, que diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, e o que ele acha do emprego deste dito no filme. Sim, só a pergunta novamente, por favor. A pergunta é: no documentário, o Emicida fala, né? O dito Yorubá que fala: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Seu comentário sobre esse dito e o que é que você acha disso no documentário? Ótimo. Eu já ouvi essa frase de a minha mestra de Reiki, a Deloya, ela conta muito sobre essa frase de Exu matou um pássaro ontem com uma pedra jogada hoje, né? Isso está em Exu, da colocação, quando ele fala disso, ele fala do posicionamento de Exu. Exu, orixá, é um orixá, né, como outro qualquer, um bará, como todos nós conhecemos, de matriz africana, porém, ele é o orixá mais materializado, mais próximo de nós. Ele está, é a fala, é a comunicação, é um orixá que está dentro do comércio, está muito ligado à matéria, a nós próximo. Então, ele prevê, né? Ele vê além, ele pensa além de nós. Então, ele matou ontem com a pedra que ele jogou hoje. Essa pedra não foi atrasada. Ele já tinha planos para que isso acontecesse, né? Ele fala de um passado que foi acontecido no futuro, né? É meio louco de conseguir interpretar isso, mas ele fala com muita força, com muita lógica, do que o acontecimento de hoje, Exu já tinha, ele matou ontem o acontecimento de hoje, ou seja, ele já tinha planejado, bolado, já tinha criado uma estratégia que foi feito ontem, mas o resultado sairia hoje. Ou seja, Exu na comunicação, Exu no meio de nós, Exu na fala, Exu trabalhando, rondando todas as áreas. Então, não sei se consegui ser claro, essa fala de Exu, ele fala que ele estava no passado, no presente e no futuro. Né? Ele fala do poder da comunicação. Ou seja, se eu deixar mais claro, eu posso dizer que aconteceu algo ontem, mas mentira, isso vai soar ontem e foi acontecido hoje. Ou seja, houve um plano, né? Houve um plano, houve algo que foi bolado de uma maneira de perfeição. É como o documentário Amarelo, ele é bem claro, isso você consegue perceber na questão de que foi uma coisa real, mas que já houve uma previsão desse acontecimento. Sim, foi uma resposta muito clara, com certeza. Se tiverem mais questões, fiquem à vontade, gente, para colocar no chat. Eu tenho mais uma, né? Antes de falar sobre secretismo, que você já mencionou,
eu gostaria que você comentasse, né, que certa altura do documentário, ele fala sobre a repressão cristã ao candomblé. Então, eu gostaria que você comentasse sobre sua experiência hoje, assim, né? Como é que tem sido, a gente vive num governo, por mais que na Bahia, um governo que em tese não seria um governo repressor, Pronto. mas no aspecto federal a repressão está muito presente, e aí como é que você está vendo hoje essa questão da perseguição, né, da opressão cristã às religiões de matriz africana? Pronto. Vivendo o século XXI, e a gente não consegue ainda dialogar de uma maneira muito clara quando se trata ao preconceito religioso. E isso nos deixa muito triste, né? E essa perseguição cristã, ela é uma forma de embranquecimento, né? Muito clara, muito triste, e nos persegue de uma maneira muito forte. E assim, o meu maior medo hoje é ser escravo da nossa própria luta quanto religioso. E isso vem acontecendo de uma maneira muito forte. E a gente começa a gritar, né, para essa liberdade cada vez mais. E o que é que vem acontecendo? Voltando lá para o dia 8 e retratando a orixá, né, nós começamos a ganhar datas obrigatórias, né, até porque sabemos que a religião de matriz africana são datas diferenciadas do que acontece hoje aqui no Brasil. Né? Somos candomblé, foi algo criado no Brasil, através dos nossos ancestrais, né, dos negros que vieram para aqui escravizados, e que sofreram uma várias de mudanças religiosas, e tivemos que se adequar, né, para evitar as chibatadas. E isso a religião vem trazendo essa negatividade de uma forma muito grande. E eu percebo, por ser instalado, o meu Ileaxé ser instalado aqui em uma comunidade muito pobre de Salvador, né, no bairro de Paripe, que quanto mais humilde esse bairro, mais cristão ele é. Né? As pessoas conseguem persuadir nessas pessoas de uma forma muito, muito grande. Mas a nossa preocupação maior não é a questão de religiões distintas, é uma preocupação que outras religiões, tanto quanto as pentecostais e demais, faz com que o negro se negue primeiramente quanto negro, né? Não apenas a questão religiosa, porque assim a religião de matriz africana para nós do candomblé é para pessoas escolhidas, graças ao Batalá, ou seja, a Deus, né? É para pessoas escolhidas. Só que as pessoas precisam entender um pouco ou conhecer um pouco sobre a religião para falar. E a falta de escolaridade, a falta de conhecimento, a falta de representatividade negra faz com que nós negros não se conheça ou não conheçam uma religião deixada pelos próprios, né? E faz com que outras pessoas, outras raças, tomem esse poder, tomem a fala. Então a gente vem vivendo e vem vendo pessoas de outras raças, de outras etnias, tomando as falas dos negros e principalmente de pessoas religiosas de matriz africana, falando por nós, tomando os nossos espaços em formas de poder, né? E fazendo com que outras religiões se fortaleçam através disso, pela falta de conhecimento, pela falta de busca do seu eu, do seu ego e das suas próprias representatividades. Isso é muito preocupante. Então, outras religiões vêm influenciando na religião candomblé de uma maneira muito forte. Eu desconheço qualquer outra religião que tenha essa junção como nós do candomblé. Nós do candomblé somos candomblecistas e católicos, né? Algumas pessoas. Então, as pessoas resolveram se defender, continuar se escondendo, né? De tal forma, vou dar um exemplo muito vivo. As pessoas cultuam o orixá Odé, o orixá Oxóssi, dentro do terreiro de candomblé, mas como parte para a sua comunidade, para seu local de trabalho, para seu local de estudo ou de vivência, levam um São Jorge.
né? Aprendemos essa forma de culto, né, dentro da escravidão, dentro do quanto os nossos ancestrais foram obrigados a cultuar isso dessa forma, e não deixamos isso para trás. Esse legado negativo flui de uma forma muito forte, aonde a gente vai vivendo represárias, né, e deixando de se declarar quanto religioso, porque essa perseguição ela é muito forte. As pessoas começaram a aprender que a pessoa mata, rouba, faz uma série de erros, e se no fim da vida dele for à igreja pedir um perdão, vai diretamente para o céu. Então, vai deixando com que a religião de matriz africana tenha o seu local de poder, seu local de destaque, e a gente vem vendo outro público. Hoje, dentro de um candomblé, a gente consegue enxergar pessoas de pele clara em um número maior do que pessoas negras. E isso vem deixando um pouco assustado, porque vamos perdendo espaço, estamos perdendo cada dia mais a nossa posição enquanto religioso, porque não temos representatividades que falem sobre nós, né? As crianças não ouvem falar, as pessoas comem as nossas comidas como cultura ou como culinária africana, muitos não conhecem, utilizam das nossas vestes, dos nossos costumes, de uma forma deturbada, de uma outra maneira. Então, as pessoas começaram a levar o candomblé como cultura, como muito bonitinho nos seus festejos, nas suas culturas locais, né? Mas não vão buscar a real identidade dessa religião, o quanto sofreu para deixar esses legados, os nossos ancestrais, quantas chibatadas, quantos deles foram para o tronco, né? E entender essa negatividade que essa religião ficou apontada por outras religiões, porque eu não consigo entender quanto tempo vamos levar para conseguir colocar na cabeça da humanidade que o negro tem uma história, que o negro tem uma religião, tem todo um culto muito forte, e essa religião ficou aqui de uma maneira deturbada, e a gente começou a perceber que tudo que veio do negro foi negativizado, né? As pessoas começaram a negar isso com palavras. O dicionário, ele traz de uma forma muito forte, que vai refletindo na religião como um todo, né? Então, somos extremamente perseguidos com as nossas imagens, com as nossas vestes, com as nossas formas de cultuar a nossa religião. Porém, quando a gente começa a perceber, a visualizar as formas de culto dele, tão semelhantes ao nosso. De que forma? Com cânticos, com toques, com danças, a forma que nós cultuamos a nossa religião, eles levam para deles, lapidam de uma outra forma e começam a botar a nossa de uma forma ruim, né? Tanto, tudo que veio do negro, que foram eles podem absorver, eles começam a absorver. E tudo que eles podem negar, né, ou levar para um lado ruim, eles levam. Então, essa perseguição, ela só vai se dar conta quando o povo de candomblé começar a se entender, né, a ter representatividade, que fale sobre isso, que brigue sobre isso, que vá à luta referente a tudo isso. É muito complicado, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai para lapidar isso com toda a força, e isso vai deixar um legado para aquelas crianças, aquelas pessoas que a gente está trabalhando, porque hoje, quanto religioso, eu acredito, eu só vou conseguir ter uma resposta positiva referente a essa questão com as minhas crianças, que a gente vai trabalhar, que a gente vai trazer uma outra visão sobre tudo isso. Antes da questão, né, um informe, né, e uma denúncia ao mesmo tempo, a Josilene, né, Abração Josi, ela traz que ontem uma casa foi atacada lá em Camaçari, né, Bahia, Camaçari, Bahia,
para quem não é baiano aí, enfim, não está situado. Então, ainda nesse processo, né, de como essa violência é muito cotidiana, né? Então, as pessoas acham que estão fazendo um bem, quando na verdade estão fazendo mal. Eu até lembro que o Emicida, no Roda Viva, ele falou que o cristianismo, da forma que tem sido aplicado, feito no Brasil, por alguns setores, né, estão formando armas, né? Os cristãos, em vez de falarem sobre o que deveriam falar, ou fazer o que deveriam fazer, se transformaram em armas, né? Armas de destruição, que estão matando a partir dos seus preconceitos. Tem uma questão aqui da Andresa Cerqueira, ela fez duas, mas na sua reflexão você acabou contemplando uma, e ela traz o seguinte, né? Ainda de que forma o candomblé pode encontrar meios para dialogar com a comunidade, né? Coisa que os neopentecostais têm conseguido nas comunidades com medidas questionáveis, né? Essa ideia aí, ela está pedindo para você aprofundar mais essa ideia do trabalho de formiguinha, que você mencionou na sua resposta anterior, né? Como é que tem sido esse processo nas comunidades? Pronto. Ótima pergunta, Andresa. Na verdade, a chegada do povo do candomblé dentro de uma comunidade, ela é muito barrada, né? O primeiro momento, ela sofre preconceito a todos os momentos, e esse diálogo, ele é muito restrito, né? Além de ser restrito, ele é muito pequeno. As pessoas, a depender do bairro, então, infelizmente, eu tenho que citar isso, porque é algo que me incomoda muito forte. Eu tenho que falar da localização. O bairro, ele pesa muito religiosamente. Infelizmente, eu venho percebendo isso, e eu acredito que o IBGE deve ter algum número referente a isso. Então, esse diálogo, para a gente conseguir adentrar dentro de uma comunidade, é bem complicado. É muito estreito as pessoas conseguir ao menos ouvir, né? Ao menos ouvir, porque os questionamentos, ele é muito preconceituoso. Primeiramente, eles vêm com uma ideia, porque as religiões pentecostais, eles conseguiram demonizar o candomblé de uma certa forma, porque eu sempre digo que o diabo, denominado por eles, é cristão. A gente não conhece esse Deus que eles denominam como diabo. Não é de matriz africana. O chifre e o rabo foi dado pelos cristãos e jogado para a religião de matriz africana. Não é nosso. Então, para você conseguir ter um acesso a essas pessoas, é muito difícil. E o que é que outras religiões fazem? Ele abre as portas, pegando as pessoas fragilizadas, né? Vendendo o nome de Deus, porque eles fazem o nome de Deus como comércio, né? Primeiramente, e dando um conforto, um falso conforto, de uma maneira absurda, conseguindo entrar na mente dessas pessoas, dizendo que tem a salvação. E esse teocentrismo assassino, ele assusta e espanta o povo de terreiro, né? Porque a chegada do povo de terreiro dentro de uma comunidade dessa, ela é extremamente excluída e agredida fisicamente, e da pior forma, verbalmente, né? Como a gente vê, acontece, quando as pessoas passam por suas vestes de matriz africana, ela é agredida, e tem agressão física, sim, de uma maneira muito forte. Então, a gente vê relatos aí de algumas comunidades, as pessoas envolvidas dentro de facções com armas denominadas que Deus é fiel, né? Porque tem seus pais, suas mães, né? Dentro dessa religião, tentando a salvação desse indivíduo, aonde eles conseguem persuadir, entrar na mente dessa família, dando essa salvação. Então, quando a gente chega com outra conduta, é muito difícil. E quando você está implantado nessa comunidade, você consegue dialogar com elas, é porque a religião de candomblé, ela é o primeiro médico da comunidade. Por conhecer as folhas,
né? No momento de uma dor de alguém dessa comunidade que tem essa sensibilidade de bater na porta, e nós temos uma medicação a dar. Mas isso é 1 em 1000, né? Então, se você quer servir um alimento a essa comunidade, as pessoas rejeitam, porque acha que foi oferecida ao demônio. Se você quer abraçar essa comunidade, existem vários preconceitos, né? O grau é muito forte. Então, para você conseguir um número de pessoas para um diálogo, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente não para de tentar. Claro, a gente não para de tentar. Nós não fazemos convite para as pessoas virem ao terreiro de candomblé. Esse é um chamado de orixá, é uma corda do negro, é uma corda do orixá, é essa ancestralidade que faz, que vai buscar. E as pessoas chegam dentro do terreiro de candomblé e acaba com aquela visão deturbada, né, demonizada por outras religiões. Mas até chegar ali, existe uma grande complicação, muito difícil, até chegar a quebrar esse paradigma, até adentrar no terreiro de candomblé, existe uma série de preconceitos. E uma das é a questão do sacrifício dos animais, né, que é feito dentro da comunidade do candomblé, que esse alimento é extremamente usado dentro da própria comunidade do candomblé, mas por ser feito no candomblé, é uma forma que eles têm como defesa, né, de destruir a imagem do candomblé, de botar uma série de interrogações negativas, né, preconceituosas para o povo do axé. Então, essa realidade de diálogo é bem complicado mesmo. A Josilene traz uma questão que é o seguinte, né? Nesse campo da violência, ela pergunta como é que está funcionando a orientação para reação e defesa. Eu vou ler a questão porque fica melhor. A Josilene traz o seguinte, olha, como as casas preparam seus adeptos para fazer o enfrentamento às violências sofridas por neopentecostais? Quais as respostas têm buscado frente à intolerância religiosa, frente ao racismo religioso? Olá, minha querida, a pergunta é muito boa. Na grande verdade, existem leis, né, onde apara o povo de axé. Nós temos hoje, foram muito difícil, no dia 21 agora de janeiro, uma lei sancionada pelo presidente Lula, aonde abraça o povo da religião, mas mesmo assim, ainda, ainda não é o suficiente, estamos muito soltos, né? Mas o que é que acontece dentro da nossa comunidade? A gente tenta preparar os nossos adeptos, né? Através de diálogos. Nós somos extremamente pacíficos nessa luta. É broxante de verdade. Todos os momentos, todos os dias, até involuntariamente somos atacados. Mas estamos nos preparando a cada dia mais para esse enfrentamento, que é diário. Ele começa dentro da nossa residência, né, aonde geralmente nem todas as pessoas que frequentam o terreiro de candomblé, a sua própria família são, e essa guerra ela começa dentro da sua própria residência, né? E a forma de defesa, além da lei que nos abraça, né, que temos nossos direitos e somos conhecedores deles, nós temos reuniões, palestras, temos grupos aí hoje que fala sobre isso, que tem pessoas que alerta, que ajuda, que leva os órgãos responsável de defesa, temos advogados que tomam essa causa. Nós vamos em diálogos entre si, vamos compartilhando o que estamos vivendo, como foi que conseguimos nos defender, né? Porque é muito preocupante quando acontece esse impacto, que vai acontecer, é fato, né? É muito comum acontecer isso, de argumento de defesa, para que a gente não seja agressor, a gente tem um argumento maior que é através de Exu, que é a fala, que é a comunicação,
e essa faz com que a defesa aconteça de uma forma pacífica, né? Sinalizando, se tiver alguém de axé, que ajude o outro, conversando, buscando nossos direitos, estudando, buscando a nossa história, para quando ele chegar nos agredindo, a gente ter argumento suficiente para dizer a ele quem somos nós, né, que não podemos falar da Bahia sem falar da África, que a maior mão de obra aqui foram nossas, porque muitos deles que são negros, e eu costumo dizer que são negros de chicote na mão, né, que com falta de conhecimento da sua realidade, da sua história, e são eles que agridem nós negros, nós de religião de matriz africana, uma grande maioria, por não conhecer, por não se sentir representado. Então, uma das maiores formas é estar a par de quem é você. É você saber quem é a sua religião. Você ter argumentos de defesa é você vivenciar, né? Então, a gente sempre está tendo palestra, estamos sempre tendo discussivas sobre tudo isso, para que a gente se sinta forte, para que a gente seja amparado, primeiramente, de si próprio, para, em seguida, as leis que nos cabem, né, que cobre todos nós. Hoje, graças a Deus, a gente se sente mais forte por conta de tudo isso, mas os números não diminuíram, né, de agressões, de intolerância religiosa, de forma alguma. O Pedro Salomar, ele traz uma questão que é o seguinte: caso eu queira conhecer mais da tradição do candomblé, como eu faço, né? Quais as fontes eu uso, quais livros, enfim. Me parece que ele não está tendo um dos primeiros contatos agora e tal, e ele está curioso sobre querer conhecer mais. Bom, ótimo. Na verdade, a gente do candomblé, como a África em si, né, foi um dos últimos continentes a ter biografia, ortografia, né, a falar. Então, se perderam muitas coisas, e o que acontece? Eu posso estar indicação mesmo, eu gosto muito de PRVG, ele fala muito sobre o candomblé de uma forma muito simplificada, e para ele que está agora iniciando essa curiosidade, né, de ouvir, de falar, começando com ele, ele terá um leque aí grandão para interações, né, de demais, e ele vai vir falar da forma que ele foi buscar. Então, isso é muito importante, eu indico muito o PRBG para essa parte inicial, porque ele fala muito da iniciação dele, né, esse descobrimento, essa paixão dele pelo candomblé. Então, isso vai trazendo passo a passo, degrau por degrau, e aí vai se abrir um leque, mas também lhe convidar para conhecer um pouco dessa teoria através de uma prática dentro de um terreiro de candomblé, assistindo os festejos, indo, vivenciando um culto religioso, né? Isso vai lhe trazer também uma outra visibilidade, uma outra, né, uma vivência muito bacana. E isso não vai se arrepender, não. Comece com o PRBG, que vai ser um caminho muito bacana. Ok, meu querido? Já, inclusive, escrevi no chat aí para quem quiser pegar depois os livros dele para dar uma conferida. Bem, saindo um pouquinho de amarelo, cadê? Depois eu tenho outra pergunta sobre amarelo, mas cadê? Pronto. A Josilene fez um comentário que eu acho muito importante, que ela fala o seguinte, né, sobre esse processo do que você falou antes, lá atrás, você falava sobre, tipo, eu ser, né, da casa, mas publicamente eu esconder isso. E no caso da Bahia, né, ela fala o seguinte: utiliza-se a música para ganhar dinheiro, como fazem muitos cantores de axé music. Mas na hora de defender os terreiros, as roças, não se mostram, não chegam juntos dos seus babalorixás e ialorixás. Verdade. Eu acredito, essa questão da cultura, né, de trazer o candomblé para a questão da cultura,
ela veio trazendo essa negatividade, esse peso aí, de uma forma muito ruim. O que é que aconteceu? Né? Candomblé é uma religião que tem uma história muito grande, né? Tem sua culinária, tem suas vestes, tem suas danças, e isso veio trazendo para muitos músicos, muitos blocos, músicas, né? E muitos cantam sem ao menos saber que a religião é uma religião dançante, né? A parte que o candomblé abre as portas é dessa forma, né? De uma forma cantando, dançando, de uma forma de cultuar o orixá. Isso foi levado para a musicalidade, mas teve algumas perdas, né? Bem relativas, porém com um peso muito grande. E o que acontece? Muitas pessoas, na época de festas, se vestem como pessoas religiosas, usam as guias religiosas, mas muitos nem sequer vão a um terreiro de candomblé, muitos nem sequer conhecem a história, muitos nem sequer defendem essa história. E simplesmente só usa desse legado para usufruir bens, né? Fazer cantigas de uma forma pejorativa e utilizando a religião como como comércio, né? Utilizando a religião como comércio, trazendo denominações de orixás, de ancestralidades, para uma musicalidade, achando isso tudo muito bonitinho, de fato, não conhecendo a história da religião, não sendo praticante, ou até sendo, mas só defende nesse exato momento, que foi, de fato, a fala de Adriele, né? Eu acredito que passei pelo nome dela no exato momento, mas ela fez uma colocação muito forte, muito real, principalmente aqui na Bahia, né? As pessoas fazem também isso da culinária, né? Trazendo tipo o acará. Tem muitas pessoas de outras religiões aqui que fazem a venda dele e tentam mudar o nome de uma comida sagrada que pertencente ao orixá Oiá, né? O acarajé, e eles vendem aqui e tentam mudar a denominação disso, de acarajé para bolinho de Jesus, né? Então a pessoa está ali vivendo de uma comida africana, vendendo algo pertencente a um orixá, trazido pelos ancestrais, porém, por ser de uma outra religião, ele nega aquela comida, aquele alimento sagrado, para o bolinho de Jesus. Então, existem umas entidades responsáveis para isso, das baianas de acarajé, que vão em cima, né? Que pede para que tenham as vestes, que seja um padrão, que seja denominado, porque é uma falta de respeito, primeiramente, a essa ancestralidade, né? Primeiramente, e a toda uma história que tem essa culinária. Da mesma forma, eles fazem isso com a musicalidade, né? Tirando essa musicalidade de um terreiro de candomblé, levando para uma comunidade, fazendo aquilo muito bonitinho, mas ele não se assume enquanto religioso. Mas pela musicalidade, eles utilizam isso, usa e abusa dessa realidade nossa. Então a gente tem que se antenar, temos que acordar para isso e começar a resguardar essa forma, o que o sagrado deixou para a gente, em busca de defesa disso. Bem, a moça que fez a pergunta, fez o comentário, né, Josilene. Bem, tem uma questão, e aí caminhando para um lado mais positivo e agora voltando para o documentário, mesmo nesse contexto todo de violência e racismo religioso que nós vemos no Brasil, o documentário tem uma coisa que eu acho muito bonita e emocionante, que é dialogar com outras religiões, né? Então, o pastor Henrique Vieira tem uma primeira faixa do álbum, trazendo um poema e várias referências ali ao longo de todo o documentário, toda a obra. E eu já ia perguntar o seguinte, né? Como é que você avalia isso, né? Essa capacidade, esse exercício que o documentário faz. Por exemplo, na música que eu acho uma das mais emocionantes do álbum, Quem Tem um Amigo Tem Tudo, ele fala o seguinte: ser mano igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é para poucos, tanto sufoco insano encontrei.
voltará para esse plano e vamos estar voltando. É tipo rococó, barroco, em que Aleijadinho era rei. É presente dos deuses. Rimos quantas vezes? Como em catequeses, logo perguntei, para Oxalá e para Nossa Senhora, em que altura você mora agora? Um dia eu lhe visitarei. Então, diante da morte do seu amigo, ele volta e pergunta para Oxalá e para Nossa Senhora. Então, como é que você avalia esse processo, esse exercício que o Emicida faz, né, de diálogo interreligioso? Inclusive, eu vi uma entrevista dele em que ele fala sobre, se eu não estiver enganado, Exu e Jesus. Ele fala dos dois na mesma frase e fala: o que estiver mais próximo de mim, eu vou recorrer. Então, como é que você avalia esse exercício? Você vê como positivo, você vê como negativo, enfim, na experiência religiosa do Emicida? Muito interessante, né? Essa parte me marcou muito, quando ele fala em Exu, Jesus, quem estivesse mais próximo dele, ele ia recorrer, né? Mas é bem claro no entendimento dele que quando ele fala em Exu e Jesus, ele fala assim, em mais próximo, em um mensageiro, né? Em alguém que possa levar essa mensagem do que ele acha, né? Do contexto dele, do que ele quer falar, da salvação dele, a quem recorrer, né? É uma forma, é um pensamento bem real, né? Enquanto religioso. Na verdade, é bem laico, né? Aquela questão da discursiva, enquanto esse diálogo entre diversas religiões, né? E era o diálogo que todos nós esperamos, é a realidade que todos nós queremos, através dessa, é a resposta de todas as lutas que, principalmente nós do Candomblé queremos, né? É esse direito desse diálogo, essa partilha desse diálogo. Como foi falado lá na frente, esse amarelo de amor, é esse amor desse amarelo, né? É essa busca que se tenta buscar apenas um Deus, né? Independente de religião, a gente trilha o mesmo caminho, que é a busca do bem, do amor, do amar a todos, do amor igual, da igualdade, né? O amarelo, ele fala a todo momento, ele bota para você refletir referente a isso, dessa igualdade, desse amor, dessa partilha positiva, né? De algo muito pode estar ali, pode estar aqui, pode ser quem você queira, mas o amor é para todos, desde quando você ama incondicionalmente. Então, esse diálogo, essa diferença de religiosidade, ela tem um peso de amor muito grande, né? E ele, todo momento, eu consegui entender com todas as letras que não existe fronteira para se encontrar, né? E o amarelo, ele foi muito forte em ele foi muito forte nessa fala de encontro de raciocínio. Ele faz com que ele força, ele lhe provoca a pensar que de todas as formas, de todos os lados que você estiver, você vai encontrar o mesmo objetivo, né? Então é esse amor, é esse diálogo que ele fala de diversidades de religião, mas encontrar um único foco. Então, esse diálogo entre orixá e santo católico, entre Deus, existe, né, para ele de uma forma muito forte, e ele fala ali, e ele traz de uma maneira muito positiva, fazendo com que essa provocação chegue até nós de uma forma positiva, dizendo que não importa a religião. Até naquele momento ele foi laico, né? Ele foi buscar apenas Deus. Se Exu ali estivesse, ele faria a pergunta dele para que chegasse ao Deus que ele imagina, que ele deduz, que ele queria se salvar, não importa quem fosse, se estivesse ali algo sagrado, se fosse um santo de igreja católica, se fosse algum discípulo da Bíblia, ele chegaria a ele queria que fosse alguém que estivesse além, acima dele espiritualmente. Então, é muito forte, é bem provocante isso,
bem laico, ele não está procurando religião, ele está simplesmente procurando alguém que tivesse um poder, alguém que fosse além dele, para que ele pudesse ter uma resposta. Muito bom, raciocínio muito bacana.